Boa noite a todos. Como já foi dito, nós somos todos sempre muito bem recepcionados pelo plano espiritual. Assim que nós adentramos, nós já somos recebidos com muito carinho, com muito amor, e é por isso que é muito importante que vocês já comecem a se conectar com eles, com Deus, para que a gente se amenize, fique mais tranquilo, tentar pelo menos esquecer o porquê está aqui. Pensem agora que vocês estão aqui e estão recebendo aquilo que realmente for necessário para nós, o espírito, porque nós somos espíritos encarnados, acima de tudo. E nós precisamos entender para poder crescer e evoluir. E hoje nós vamos dar sequência às bem-aventuranças. Foi em várias etapas, foi falado sobre bem-aventurados os aflitos. E nessa bem-aventuranças nós aprendemos que nós temos aflições anteriores a essa encarnação e atuais. E nisso, logo depois, nós temos muito inteligente por Kardec, ele colocou lá o Cristo Consolador, aquele Cristo que consola, que nos dá tranquilidade, paz e esperança, explicando mais uma vez o porquê das nossas dores, o porquê das nossas angústias. E agora nós vamos falar sobre bem-aventurados os pobres de espíritos. E é muito interessante porque eu agora acredito que agora não, mas antigamente se confundia muito essa questão de pobreza de espírito, como se isso fosse um atestado mesmo, de ser pobre, né? Um atestado de pobreza, e não é isso. Ele está falando de bem-aventurados os humildes. Mas quando nós falamos em humildes, parece uma palavra tão simples, né? Humildade. Mas não é. Para nós ainda, ser humilde ainda é complicado. É complicado no sentido de entender que para realmente ser humilde, nós temos que deixar de lado a questão do orgulho e do egoísmo. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós ainda temos um pouquinho dessa raiz de orgulho e de egoísmo. E nesse inteirinho, ele está nos dizendo que humildade não é que nós vamos mudar de um dia para o outro. Primeiro ponto que eu aprendi quando eu estudei esse capítulo é você se conhecer, você saber o que você é realmente. Porque não adianta eu receber um elogio e agradecer, mas no fundo eu estou pensando, não, eu sou o máximo mesmo. Que legal, né? Nossa, que bom! Nossa, eu falei e todo mundo me agradeceu. Eu não estou sendo humilde. Eu estou enganando a mim mesma. Então, o importante de tudo é quando nós começamos a analisar o meu ser, o como eu sou. E eu não vou mudar de um dia para o outro. E nem Deus nos pede isso. Através das suas divinas leis, através da sua maravilha que Ele nos dá, Ele não nos diz, mudem de um dia para o outro, porque nós não vamos conseguir. E Ele sabe das nossas condições. Mas Ele nos dá suporte. Jesus nos deu suporte, porque nós estamos aqui ouvindo as suas palavras, sabemos muitas vezes aquilo que erramos e continuamos pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. E não são situações, às vezes, até fáceis da gente mudar, mas a gente tem que se assumir. Enquanto não se assumir
não adianta, nós vamos continuar andando em ciclos, em ciclos, em ciclos, adiantando para outras encarnações as nossas aflições. E quando nós lemos o texto de Kardec, quando ele vai mais além, dentro desse bem-aventurados os pobres espíritos que reinarão o reino dos céus, nós vamos poder tirar outra conclusão. Quando nós estudamos o capítulo 3, para quem já vem participando do Evangelho há muito tempo, para quem já estuda, vem acompanhando, nós tivemos o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. E dentro dessas moradas, a casa do meu Pai, nós falamos aquela questão dos mundos felizes e dos mundos celestes. Que maravilha, né? Que delícia participar desse mundo. Só que para que esse mundo, nós participemos desse mundo, nós precisamos aprender a sermos unidos. E esses irmãos que já estão nesses mundos, eles são humildes. Por isso que eles chegaram a essa condição. Se nós temos um plano espiritual, ainda que aqui na casa, que alguns já estão em situações mais elevadas, é porque esses irmãos já estão aprendendo a serem humildes. E nós? Quando nós vamos começar? Para começar, nós temos que entender que o reino de Deus não é um reino palpável, um reino de terra, um reino que nós vamos conquistar. É um reino interno. É o meu reino, é o meu interior, ele está dentro de nós. E esse reino, cada vez que nós conseguimos transmitir uma palavra, um amor, olhar para o outro com humildade, nós estamos mostrando como é esse reino de Deus. Então nós temos que colocar na cabeça que nós somos representantes de Deus. Além de seus filhos, nós assumimos o compromisso de ajudá-lo. Apesar de muitos de nós estarem passando por situações difíceis, por situações tristes, que acham que não tem solução, tem solução. Quando você pensa em humildade, você pensa também em esperança. E tem solução. Todos os nossos problemas têm solução. Só que temos que entender que o momento da solução não é, talvez, agora, já. Por isso que ele nos diz que não é uma condição social, não é uma condição de ser pobre ou ser rico. Ganhar, trabalhar honestamente, adquirir os bens, ter seu carro, ter sua casa, ser pobre, ser rico, não faz diferença. O dinheiro, ele pode servir para o bem, mas ele pode servir para o mal. Depende como você usa esse dinheiro. E dependendo de como você usa, com humildade, olhando e não fazendo a caridade, não por simplesmente se mostrar, mas fazendo a caridade com amor, você está fazendo com humildade, você está ajudando. Mas também tem a questão do pobre, da pessoa que realmente está numa condição muito difícil. E se ela consegue entender a sua situação para poder lutar com mais força, ela vai se sentir melhor, apesar da condição financeira. Então não adianta revolta. Nós estamos passando por aquilo que nós passamos. Nós falamos muito, nós temos o hábito, até a gente lê nos livros, se fala muito, eu mereço, né? Eu estou numa posição melhor porque eu mereço. Eu discordo. Não é que eu mereço. Você não ganhou, você conquistou. Você conquista a sua
reforma íntima, você conquista o seu trabalho, você conquista a sua simplicidade, você conquista seu entendimento. E quando você faz todo esse trabalho de atendimento para você mesmo, você consegue entender essa maravilha que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é olhar para o irmão de caminhada e não ofendê-lo. Mas também você não precisa achar que tem que ser abaixar a cabeça para ser humilde, ser omisso, submisso. Não, de forma alguma. Você pode dizer não, sim. Se você diz um não, mas diz um não porque é amor, porque o não também pode ser amor. É a mesma coisa quando você fala para um filho, para um neto que está correndo perigo, e você vai dizer, ah, não, eu tenho que ser boazinha, deixa, ele vai cair, vamos dizer sim? Não. É isso que Deus faz conosco. Se Ele sabe que o nosso tombo vai ser maior, Ele vai dizer não. E esse não nada mais é do que amor. E quando nós realmente entendermos que esse não de Deus é amor, nós estaremos sempre humildes. É agradecer ao Pai pela condição do hoje. Porque olha que maravilha, nós estamos todos aqui, juntos, muitos de nós talvez com dores, muitos de nós talvez sem emprego, muitos de nós com problemas familiares, mas estamos aqui unidos, querendo melhorar e querendo aprender. E o aprender é muito importante. Então vamos entender que quando Ele nos diz para sermos pobres de espírito, Ele está nos dizendo, irmãos, se coloquem na sua melhor forma, mas também faça a sua conquista para ser melhor. Porque Deus nos aceita exatamente como nós somos hoje. Mas Ele sabe que o hoje pode melhorar amanhã. E nós podemos. Nós não temos a noção da força que nós temos. Nós não temos noção. Nós só imaginamos quando nós estamos passando por um perigo, alguma dor e aquilo vai passar. Mas não. Nós somos fortes quando nossas condições são boas ou quando as nossas condições são más. Porque essa força é divina, é de Deus e nós nascemos com ela. Então é acreditar, é entender que nós estamos aqui não só para tomar um passe, mas nós estamos aqui também para tomar um passe e também para chegar em casa, ler o Evangelho, estudar, entender que o Pai está presente em nós, tanto nos momentos de amor, como nos momentos de amor é sempre, mas também nos momentos que estamos passando por dificuldades. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador, e Ele está sempre dizendo, filho, cresçam, evoluam, eu estou do seu lado. Então, meus queridos amigos e irmãos de caminhada, estamos todos juntos para aprender o que é ser humilde. Que Jesus nos abençoe.